Olá, meu nome é Isabela e vou estar apresentando um trabalho na 12ª Jornada Científica e Tecnológica. Esse trabalho ele é intitulado como Lignina da Chia em comparação a adubos verdes de inverno pelo método de FDA em Muzambinho, Minas Gerais. Os integrantes do grupo foram a Natália, eu, Isabela, sendo nós duas como bolsistas, a professora Ariana como orientadora, a Brenda, André, a Pamela, a Ginaína e a Daniele como colaboradores. Bom, se tratando de adubo verde, é importante, né, se falar da qualidade desses compostos. E a qualidade desses compostos ela tem sido definida principalmente por meio da composição química, de acordo então com o teor de carbono, nitrogênio, lignina, celulose, hemicelulose, polifenóis e ainda pelas razões de carbono, nitrogênio, carbono e fósforo, que também são muito importantes. A lignina, sendo um componente menos solúvel da parede celular, de acordo com Van Swest, em 1967, pode ser conhecida através do fracionamento da porção de FDA, ou seja, fibra em detergente ácido. Assim, se faz relevante a determinação da lignina, visto que a composição química afeta diretamente sobre o processo de decomposição e mineralização de matéria orgânica. Ou seja, consequentemente, né, vai estar afetando no fornecimento de nutrientes às plantas. E ainda, visto que resíduos que contêm altos conteúdos de lignina e polifenóis e baixas concentrações de nitrogênio e fósforo apresentam baixa taxa de decomposição e a liberação de nutrientes é bem mais lenta. Considerando os estudos realizados por Reis et al. 2018 e também comparando a cultura da chia a adubos verdes de inverno, infere-se que a lignina pelo método de FDA na chia é menor, assim como no nabo forrageiro e no tremoço branco, se comparados com a aveia. E nessa linha de raciocínio, nesse sentido, esse presente trabalho objetivou avaliar o teor de lignina da chia em comparação aos adubos verdes de inverno pelo método de FDA em Muzambinho, Minas Gerais. Esse experimento ele foi conduzido na área experimental do GEAGRO, que fica no IF Sul de Minas, campus Muzambinho. Foi conduzido durante a safra de inverno do ano agrícola 2018-2019. A área ela tem o solo tipo latossolo vermelho-amarelo distrófico típico, de acordo com Santos et al. 2018, e ela está situada a 1.020 metros de altitude. A temperatura média é de 21,37 graus Celsius e a precipitação pluvial média anual é de 1.600 milímetros. O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso, com 5 tratamentos diferentes. Foram a aveia branca, a chia, o nabo forrageiro, o sorgo forrageiro e o tremoço branco, e foram 5 repetições de cada. As parcelas elas tiveram 5 metros de comprimento, contendo 8 linhas espaçadas a 0,30 metros umas das outras, com exceção do sorgo, que foram 5 linhas espaçadas a meio metro cada, e assim o total foi de 25 parcelas. A área útil de cada parcela foi de 7,5 metros quadrados. A semeadura ela ocorreu após 2 cultivos sucessivos de milho. Foram feitos sulcos, e esses sulcos foram feitos com sulcador tipo haste. A semeadura ela foi feita manualmente, como pode ser analisada na foto. E a quantidade de semente utilizada foi a que permitisse o estande recomendado para cada cultura. Dessa forma, a quantidade de sementes e plantas foram respectivamente de 70 kg por hectare para a aveia branca, 20 kg por hectare para o nabo forrageiro, 320 mil plantas por hectare para a chia, 80 kg por hectare para o tremoço branco e 5 kg por hectare para o sorgo forrageiro. Aqui já é uma foto do experimento implantado. Bom, por ocasião do florescimento de cada cultura, foram cortadas rente ao solo 10 plantas de cada parcela.
Essas plantas elas foram picadas de forma que o comprimento ficasse entre 5 e 10 centímetros, e para isso foram utilizadas tesouras de poda. E em seguida, elas foram pesadas e colocadas em estufa com circulação forçada de ar quente de mais ou menos 65 graus Celsius, podendo variar 5 graus para cima ou para baixo, e o período que elas ficaram nessa estufa foi de 72 horas. Posteriormente, essas plantas elas foram moídas e depois foram feitas pequenas amostras, que foram feitas com mais ou menos 1 grama cada e colocada em papéis. Esses papéis eram selados, formando esses pequenos envelopinhos, como pode ser analisado na imagem. Esses envelopinhos, eles iam para essa máquina, que é própria para determinar fibra em detergente ácido, e depois que a máquina avaliava, esses envelopes eles eram retirados da máquina e lavados com água. Esses envelopinhos, depois de lavados, eram submetidos em álcool e acetona, posteriormente ia para a estufa, depois de retirado da estufa foi feita uma nova pesagem para avaliar a diferença. E todos esses resultados eles foram submetidos à análise de variância e comparados pelo teste Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade pelo Programa Estatístico SISVAR, de acordo com Ferreira 2011. Primeiramente, de acordo com o resultado da análise de variância, não houve diferença estatística entre as culturas do nabo forrageiro, da aveia, do sorgo, que apresentaram valores inferiores de lignina, se comparados ao tremoço, e o tremoço também teve o valor inferior à chia. Isso pode ser analisado aqui nessa tabela 1. Então, pode-se dizer que a decomposição dos resíduos da chia é bem mais lenta, em comparação aos resíduos dos demais adubos verdes. E isso é devido aos teores mais elevados de lignina. Visto que, segundo Reinierme et al. 2000, os compostos que possuem teores mais altos de lignina apresentam baixa taxa de decomposição. Outro sim é que os teores observados em relação à chia, o nabo forrageiro e o tremoço, eles não se assemelham aos resultados encontrados por Reis et al. 2018. Eles, utilizando as mesmas culturas, obtiveram para a chia, o nabo forrageiro e o tremoço teores entre 22,34% e 22,63%, portanto, os valores inferiores aos obtidos neste presente trabalho, podendo ser analisado na tabela valores mais elevados. Ainda que o teor de lignina encontrado por eles tenha sido mais elevado em relação às demais culturas analisadas, instituindo-se uma decomposição mais lenta para esta, os valores obtidos neste trabalho apresentam que, em relação às demais culturas, tanto a aveia quanto o nabo forrageiro e o sorgo apresentaram uma potencialidade de decomposição bem mais acelerada, com relação ao tremoço e à chia. Como pode ser analisado na tabela, o tremoço aí com o valor de 36,04 e a chia com 49,31. Uma outra e última observação a ser feita é com relação ao valor obtido para a cultura do sorgo, que foi de 31,29%. E esse valor ele está entre os valores médios encontrados por Gotidio et al. 2008, que ao estudar a fibra em detergente ácido de 6 genótipos diferentes de sorgo, variou entre 29,88% a 31,7%. E assim, o valor encontrado de 31,29% neste trabalho se encontra dentro dessa variação. Então, o que pode-se concluir desse trabalho é que no município de Muzambinho, Minas Gerais, a chia como adubo verde de inverno, ela apresentou maior teor de lignina,
consequentemente ela irá se decompor no solo, liberando o nitrogênio de forma mais lenta, em comparação às culturas do nabo, da aveia, do sorgo forrageiro e do tremoço branco. Bom, é isso. Meus agradecimentos vai ao PPI do IF Sul de Minas pela bolsa de iniciação científica, ao IF Sul de Minas Campus Muzambinho pela infraestrutura, ao grupo de estudo GEAGRO e ao Laboratório de Bromatologia e Água pelo apoio técnico. Agradeço ainda a todos os colaboradores. Meu muito obrigada. Aqui estão as minhas referências. Qualquer dúvida, estou à disposição.